leitura da palavra de Deus e logo após então nós teremos o privilégio, de ouvir mais uma manhã a mensagem da palavra de Deus, amém? Que Deus nos ajude, que nós possamos plantar no nosso coração tudo aquilo que vem de Deus, que é a palavra de Deus, amém? Tenha bondade, irmão. Bom dia, igreja. A leitura encontra-se em 1 Samuel, capítulo 22, versículos de 1 a 5. Primeiro Samuel, capítulo 22, versículos de 1 a 5. E Davi se retirou dali e se salvou na caverna de Adulão. Quando seus irmãos e toda a casa de seu pai souberam disso, desceram ali para ter com ele. E todos os que se achavam perto em aperto, todos os endividados, todos os aflitos se uniram a ele. E ele foi feito chefe deles. Havia cerca de 400 homens com ele. E Davi passou dali para Mispá de Moabe, e disse ao rei de Moabe: permite que meu pai e minha mãe fiquem convosco, até que eu saiba o que Deus há de fazer de mim. E os conduziu ao rei de Moabe, e ficaram com ele por todo o tempo que Davi esteve na fortaleza. Mas o profeta Gade disse a Davi: não fiques na fortaleza, sai e entra na terra de Judá. E Davi saiu e foi para o bosque de Herete. Palavra do Senhor. Bom dia, igreja. Que a graça e a paz do nosso Deus esteja no nosso meio. Eu quero chamar a Dilce aqui, por favor. Nós hoje vamos falar sobre a caverna de Adulão, um lugar de cura. E nós temos aqui alguém que passou por algum momento de dificuldade e ela vai dar um testemunho para nós essa manhã. Dilce. Bom dia a todos, que Deus tenha abençoado a todos nós que estamos passando por essas situações da saúde. E eu tive um problema bem sério, que só Deus que me trouxe aqui hoje, porque se não fosse por Ele, eu não estaria aqui, tá? Cheguei a desmaiar em casa, cheguei a desmaiar no pronto-socorro, e a minha frequência chegou a 250. E aí Deus me deu muita calma, eu estava tranquilo, e sabia da situação, que seria muito grave, mas com a graça de Deus, estou aqui. E que Deus está encaminhando todo o meu tratamento, consegui uma consulta no particular imediata, tudo encaminhado. Então, agradeço a Deus e peço a Deus por todos os irmãos que estão passando por essa luta. Porque só Ele para me sustentar e restaurar. Que Deus seja louvado. Eu estou sentindo que hoje está um pouco friozinho e tem alguns irmãos assim que estão abrindo a boca, que estão um pouquinho desanimados. Vamos ficar de pé, igreja, por favor? Você possa olhar para o irmão do lado, que você possa dar um grande abraço nele e falar assim: você é especial para Deus. Faça isso, irmão. Diga que você é alguém especial para Deus.
Vamos esquentar os nossos corações. Você é muito especial para Deus. Glória a Deus, igreja. Podem se assentar. Esquentou um pouquinho o coração aí? Muito bom. A igreja tem que ser esse lugar de aquecimento, né? Tanto físico como espiritual também. Graças a Deus, porque a Deus está no nosso meio. Amém, irmãos? Graças a Deus, porque a Vânia está no nosso meio. Está passando por momentos de dificuldade. E hoje eu queria falar com a igreja sobre essa caverna de Adulão. Essa leitura que o nosso irmão Alisson fez para a gente. Em 1 Samuel, capítulo 22, versículos de 1 até o versículo 5. Eu tenho certeza que, ao longo desses anos, a partir de 2019, finalzinho de 2019 até agora, nós passamos por muitas situações difíceis. É verdade ou não, irmãos? Estou me lembrando aqui também que Alexandre está em casa se recuperando dessa cirurgia ortopédica. Alexandre, preste atenção no seu médico. Fique quietinho, não teme. Cirurgia ortopédica, eu já falei isso com a Sibeli, ela está ali rindo. Cirurgia ortopédica não é fácil, recuperação, mas Deus vai dar a cura para ele. Aliás, já deu, né? Sibeli já deu notícias que ele está conseguindo colocar o pé assim, a planta do pé todo no chão. Não é verdade, Alexandre? E ele está muito feliz com ele, porque ele nunca tinha tido essa sensação, né? Mas Deus já está curando ele. Mas nós temos passado por situações difíceis. Estou mentindo, irmãos? Se nós não passamos, nós vamos passar em algum momento pela caverna de Adulão. Independentemente de quem nós somos, nós vamos passar por problemas, nós vamos passar por tristezas, nós vamos passar por dor, nós vamos passar por dificuldades. E nós, eu digo, o povo de Deus, aqui no século 21, a igreja do Senhor Jesus, não numa caverna física como Davi ficou naquele momento, mas numa caverna espiritual. A caverna de Adulão, lá em 1 Samuel, capítulo 22, ela foi muito importante na vida de Davi. Talvez, sem ele ter estado lá na caverna, Davi não conseguisse ser o rei que ele foi para Israel. A caverna de Adulão é também um lugar de cura. Davi, o contexto nesse momento histórico, é que ele recebe a promessa de que seria rei de Israel. Mas Saul o estava perseguindo. Saul, que era rei de Israel naquele momento, ele queria matar a Davi. Então, Davi, quando ele estava dentro do palácio, ele teve uma oportunidade de viver alguns dias lá dentro do palácio. E ele sabia de tudo que estava acontecendo lá dentro do palácio. Ele já estava se preparando para assumir o seu reinado. Daqui a algum tempo, Saul iria deixar de ser rei. E quem iria entrar como rei de Israel? Davi. Então ele já estava lá no palácio, ele já estava sentindo, ele estava vivendo quais eram as obrigações de um rei, o dia a dia lá no palácio.
E ele estava seguro de que quando Saul saísse, ele teria capacidade, compreensão, ele estaria pronto para assumir o reinado de Israel. Mas os caminhos de Deus, muitas vezes, não são os nossos caminhos. No capítulo 21 de 1 Samuel, Davi, quando ele foge de Saul, ele vai até o sacerdote. E aí o sacerdote o alimenta e ele pede algo para que ele pudesse se defender de Saul. E o sacerdote diz para ele que o que ele tem naquele momento é a espada de Golias. Davi já havia vencido Golias. E o sacerdote estava com aquela espada grandona de Golias. E ele falou, me dá essa espada aqui. E ele pegou a espada do sacerdote. Então, ele busca refúgio. Davi busca refúgio. Ele busca se associar com os seus inimigos. E às vezes, irmãos, assim também somos nós. Quando nós passamos por algum momento de tristeza, de dor, alguns momentos difíceis na nossa vida, nós buscamos nos associar com pessoas que não são pessoas boas. Pessoas que muitas vezes não vão nos trazer bem nenhum na nossa vida. Mas Davi, o único lugar que ele acha refúgio é na caverna. E não é ele mesmo, Davi, que vai lá para a caverna, mas é praticamente empurrado por Deus para dentro daquela caverna. Se você tem a sua Bíblia aberta aí, em 1 Samuel, capítulo 22, versículo 1, fala assim, Davi retirou-se dali e se refugiou na caverna de Adulão. A primeira característica da caverna de Adulão é que você vai se sentir sozinho, vai se sentir solitário. Davi era cercado de pessoas, as pessoas cantavam para Davi assim, está lá em 1 Samuel capítulo 21, versículo 11, as pessoas cantavam assim, Saul matou milhares, porém Davi matou 10 milhares. Ele era cercado por pessoas, as pessoas o adoravam, as pessoas o bajulavam. E agora Davi está na caverna de Adulão. E onde estão essas pessoas, irmãos? Onde estão essas pessoas que muitas vezes estavam do nosso lado, que nos cercavam, e quando nós passamos por momentos de solidão, quando nós estamos, muitas vezes nós estamos assim, perto de muitas pessoas, como nós estamos aqui nesse momento, mas nós nos sentimos sós. Muitas vezes nós nos sentimos sós, apesar de termos várias pessoas perto de nós. E Davi, onde estão essas pessoas que cantavam para ele? Davi matou 10 milhares, Saul só matou milhares. Essas pessoas que estavam ali bajulando a Davi, onde estão? A nossa vida não pode ser baseada no que as pessoas falam, nem no que as pessoas pensam de nós, mas no que Deus pensa a nosso respeito. Não pense, irmãos, que as pessoas que estão te bajulando, as pessoas que estão cercando vocês, muitas vezes são seus inimigos, e talvez você nem perceba isso. Essas pessoas que estão ao seu redor, não viva a sua vida em função do que elas pensam. Não vivam a sua vida em função do que elas acham que você deve ser, deve fazer. Porque quem sabe a respeito de nós é Deus. As pessoas que estavam conosco, pelo que nós oferecíamos para ela no passado, elas já não veem interesse em nós. Davi
teve de ser curado das necessidades das pessoas o elogiarem, da aprovação das pessoas. É muito bom, irmãos, quando as pessoas chegam para você e falam que você faz algo muito bem, que elas te elogiam, que você é um bom pai de família, que você é um bom trabalhador, que você é um bom cristão. As pessoas te elogiam e você se sente bem. Mas Davi teve que aprender e ser curado da necessidade dessas pessoas falando, elogiando a aprovação das pessoas. Davi, ele teve de reinar justamente para essas pessoas que o abandonaram. A caverna de Adulão vai proporcionar isso na vida de Davi. Algum tempo depois, quando Davi estava sendo humilhado, quando ele estava sozinho, solitário, quando aquelas pessoas todas abandonaram Davi, justamente essas pessoas são as pessoas em que Davi seria rei daqui a algum tempo. E aí Davi teve que aprender a ser curado dessa necessidade de que as pessoas precisam me aceitar. E o mais gracioso nessa situação, irmãos, está no finalzinho do versículo 1 do capítulo 22 de 1 Samuel. Fala assim: quando ouviram isso, seus irmãos e toda a casa de seu pai desceram ali para ter com ele. Isso é o mais gracioso nessa situação, irmãos. Nesse momento em que nós descobrimos quem de fato nos ama. E aí você vai descobrir que temos poucos amigos. Quem é que foi lá para a caverna para ajudar a Davi? Foi aquelas pessoas que bajulavam ele, aquelas pessoas que cantavam ele matou 10 milhares. Não, foi a sua família. Foi a casa de seus pais. Foi que foi estar com eles. E aí, irmãos, é que nós descobrimos quem de fato nos ama. E aí nós descobrimos que talvez você possa contar em uma mão somente a quantidade de amigos que nós temos nessa vida. Amigos no duros, amigos sinceros, amigos que estão conosco quando nós estamos sozinhos, solitários lá na caverna de Adulão. Quando estamos cercados de pessoas, nos esquecemos de dar valor para as pessoas, quem de fato nos ama. Paramos de valorizar a nossa família, paramos de valorizar o nosso esposo, a nossa esposa, os nossos filhos. Mas a coisa mais importante na nossa vida, na sua vida e na minha vida, é a vida espiritual e depois a família. Primeiro é Deus na nossa vida e depois a família. Nada pode estar acima da nossa família, exceto Deus. Irmãos, não abandone a sua família. Não vire as costas para o seu esposo, para a sua esposa, para os seus pais, para os seus filhos. Não faça isso. Nós estamos vendo aqui que quem chegou até a caverna de Adulão para ajudar a Davi, quem foi? Os seus parentes, a casa de seu pai. A caverna nos ensina a dar valor a quem de fato nos ama, quem de fato está conosco. A segunda característica da caverna de Adulão está em 2 Samuel, capítulo 23, versículo 15. Que ainda continua falando sobre a caverna de Adulão, só que em uma outra parte da história bíblica. Davi queria beber das águas do poço que está junto às portas de Belém. A Bíblia não diz quanto tempo Davi ficou na caverna, mas tem um momento que Davi diz que gostaria de beber das águas das portas de Belém.
Foi nesse momento que 3 dos seus guerreiros, eles enfrentaram muitas dificuldades, porque Belém estava sitiada, e aí era muito difícil chegar até as portas de Belém, aonde estava o poço que Davi queria beber daquela água. Devia ser uma água muito gostosa. Davi estava com muita sede para pedir uma água de Belém. Mas aqueles guerreiros que estavam com ele, aqueles 3 guerreiros, eles não se importaram com isso. E eles foram até lá. E eles conseguiram a água do poço lá de Belém. E sabe o que Davi fez? Nós precisamos entender que naquela época existiam as ofertas de sacrifícios de cordeiro, de oblação, derramamento de sangue. E havia muito tempo que Davi não tinha sacrifício com Deus. Então, ele entendeu o valor daquela água. Quando aqueles homens chegaram e entregaram a água do poço de Belém para ele, sabe o que Davi fez? Ele bebeu daquela água. Ele, eu sou Davi, aquele que matou Golias, aquele que vai ser o rei de Israel, aquele que matou milhares. Ele não fez isso, irmãos. Ele pegou aquela água e derrubou a água. Ele não bebeu. Ele jogou a água fora. E aí ele entende que ele não tinha mais valor. Ele entende, ele descobre que precisa ser humilhado. Quando Davi vai para a caverna, ele é humilhado, irmãos. Ele entende o valor de Deus na sua vida, que está sozinho, o valor e o quanto ele precisa de Deus. Lá na caverna nós vamos ser humilhados. Assim como Davi foi. Assim como ele esteve sozinho. Mas ele entende esse valor de que ele mesmo não é nada. E aí ele pega aquela água e ele joga a água fora. E por que isso é importante na nossa caminhada? Em 2 Samuel, capítulo 24, a Bíblia relata um pecado de Davi quando ele faz um recenseamento do povo. Então, por causa desse pecado, o povo começou a sofrer. E aí, já tinham mais de 70 mil pessoas que haviam morrido. E Davi, ele precisava fazer uma oferta para o Senhor, para cessar uma praga que estava consumindo o povo de Israel. Essa água não é das portas de Belém, não, mas ela é muito bem-vinda. Obrigado, amor. Ela deve ser parecida com aquela água de lá, que está muito boa. Então, por causa desse pecado, o povo estava morrendo. E aí Davi precisava oferecer um sacrifício. E é quando Davi chega na eira de Araúna para erguer um altar e oferecer holocausto. E aí quando Araúna vê Davi e a sua comitiva chegando, e aí ele fala o seguinte: Davi está precisando de alguma coisa e eu vou oferecer para ele a minha eira e vou oferecer também os meus bois. E ele falou: toma de graça, Davi. Toma, é seu. Você precisa de um lugar para erguer um altar e oferecer um sacrifício. Então, na eira de Araúna, toma ela para você, de graça. Você é o rei. Você manda. E sabe o que Davi fala? Uma das mais belas palavras que existem na palavra de Deus. Ele fala assim, lá no versículo 24, do capítulo 24 de 2 Samuel: comprarei pelo preço devido, porque não oferecerei ao Senhor, meu Deus, holocaustos que não me custem nada. Irmãos, quando eu vejo alguns irmãos chegando aqui na frente na hora da oferta, isso me vem à mente, porque a nossa oferta deve ser um sacrifício na nossa vida,
Porque se não for, não está valendo absolutamente nada. O Maurício falou há pouquinho aqui para a gente, se você está dando na sua oferta à casa de Deus algo que te sobra, esquece, você ainda não entendeu o motivo. Está aqui o motivo. Precisa fazer falta sim. Precisa ser um sacrifício sim. Precisa ser um holocausto sim a sua oferta. Tanto a sua oferta de vida, de se entregar no trono de Deus, como também sua oferta monetária, o seu dinheiro. Cinquentinha faz falta para mim esse mês? Vai não, toma aqui, toma aí Deus. Deus não quer 50 reais seu. Ele não quer o seu dinheiro, Ele quer você. Ele quer a sua vida, Ele quer o todo. Ele não está satisfeito de pouquinho. Por isso que Davi, ele não aceitou que Araúna desse de graça aquela eira e os bois para que ele fizesse o holocausto. Ele falou, vou comprar por preço justo. Foi isso que Davi fez. E onde a Davi aprendeu isso? Foi lá na caverna. Depois dele ter ficado sozinho. Depois dele ter sido humilhado. Na caverna, você entende o coração de Deus. Que você precisa moldar o seu coração. Que você precisa limpar o seu coração de sujeiras que estavam escondidas. Deixar de ser orgulhoso. Deixar de desprezar as pessoas. A caverna mostra de fato o que tem valor na sua vida. Te realinha. Estar na caverna é doloroso, mas é também uma cura. Em alguns momentos, nós vamos ser humilhados. E talvez nós vamos até deixar de fazer algumas coisas que nós achamos que é aquilo que nós fazemos, que é a nossa identidade. Às vezes você acha que a sua identidade é ser um pregador, ou ser um líder, ou ser um diácono, ou ser um gestor. E isso torna-se a nossa identidade, mas isso não é a sua identidade. A sua identidade é o que Deus determinou, que nós somos filhos de Deus. Essa é a nossa identidade. O que nós fazemos tem muita importância na casa de Deus e não devemos deixar de fazer. Devemos de cada vez mais ter mais pregadores, ter mais líderes, ter mais diáconos. Outro dia nós tivemos uma reunião aqui dos homens e falamos o tempo todo sobre a necessidade que a igreja no Alípio de Melo tem de diáconos. Irmão, se coloque aí, se disponha para Deus para ser um diácono na casa de Deus. A igreja do Senhor Jesus precisa, mas essa não é a sua identidade. A sua identidade, você é filho de Deus. Mas o trabalho de um diácono é muito importante. O trabalho de um gestor é muito importante. O trabalho de um pregador, de um presbítero é muito importante. Mas nós somos filhos de Deus. Por fim, em 1 Samuel capítulo 22, se a gente continuar lendo aqui no versículo 2, acompanhem comigo, por favor. Ajuntaram-se a ele, a Davi, todos os homens que se achavam em aperto, e todo homem endividado, e todos os amargurados de espírito. Olha para você ver a situação de Davi. Estava lá na caverna de Araúna. Ele, que seria daqui a pouco o rei de Israel, sozinho, humilhado, abandonado por aquelas pessoas que o bajulavam. E quem é que vai na caverna? São os maiorais, são os sacerdotes, são as pessoas importantes daquela época? Não. Ajuntaram-se a Davi
todos os homens que se achavam em aperto, todo homem endividado e os amargurados de espírito, esses é que foram para a caverna se juntarem com Davi. Irmãos, a corja é que foi para ficar junto com Davi. Esse tipo de pessoas. Sabe, irmãos, assim como a Dilce está passando por essa situação, Deus vai utilizar essa situação lá na frente, para que a Dilce, ela possa ser usada como um instrumento, um canal de cura na vida de pessoas que vão chegar perto de nós, quando nós estivermos na caverna. Pessoas vão nos procurar, com necessidades na sua vida. E tudo que você está vivendo, tudo que você está sendo humilhado, Deus vai utilizar lá na frente para essas pessoas necessitadas e que vão precisar do nosso apoio, que vão precisar da nossa ajuda. Nós vamos ser usados como instrumentos para essas pessoas. São essas pessoas que vão se chegar a nós. As suas feridas, a sua dor, vão servir de cura na vida de outras pessoas. Quão bom vai ser quando o Alexandre chegar aqui e alguém que tiver com o pezinho machucado falar assim: olha, eu posso falar com você, o que é isso? Porque eu já passei por essa situação. E não foi fácil, foi difícil, mas Deus estava comigo, Ele estava me sustentando, e eu obedeci ao que os médicos falaram comigo, e hoje eu estou aqui de pé, andando, caminhando, e você está vendo isso? Foi Deus que fez isso na minha vida. Deus vai usar essas situações de humilhação, de dificuldade, de dor, de lamentação nas nossas vidas, para ajudar outras pessoas. Assim como Ele fez com Davi, e depois ele foi o rei de Israel, o grande Davi, rei de Israel, mas primeiro ele teve que aprender na caverna de Araúna. Desculpa, eu estou confundindo Araúna com Adulão, perdão. Foi na caverna de Adulão que Davi aprendeu a ser esse grande homem. Se Jesus não tivesse sido humilhado daquele jeito, vocês acham? Ele foi humilhado, irmãos. Cuspiram na cara de Jesus. Ele foi preterido por um ladrão lá na cruz. As pessoas poderiam ter escolhido Jesus, tinham 3 homens lá. E aí era costume de alguém deixar um daqueles homens livres. E o que o povo falou? Não, solta Barrabás. Jesus não, solta Barrabás. E Barrabás foi solto. E Jesus foi humilhado e morto na cruz para você estar aqui hoje como filho de Deus, fazendo parte da igreja do Senhor Jesus. Se Ele não fosse humilhado lá na cruz, você não estaria aqui hoje. Finalmente, o tempo da caverna tem de ter um fim. O profeta Gade disse a Davi assim: não fiques neste lugar seguro e entra na terra de Judá. Meu Deus. Davi foi para a caverna justamente porque ele estava fugindo de Saul, que estava o perseguindo e que queria matá-lo. E ele sentiu-se seguro naquele lugar. Muitas vezes quando nós estamos reclusos, muitas vezes quando nós estamos sozinhos, solitários, nós nos sentimos seguros. Mas Deus põe um ponto final na caverna de Adulão espiritual. E você precisa sair. Você não pode ficar eternamente lá na caverna. Assim como Davi
Não foi ele que decidiu, já está muito bom, eu passei, já fui humilhado o suficiente aqui, tem essas pestes que vieram, ficaram aqui comigo, mas não foi Davi que decidiu, foi Deus, através do sacerdote Gade. Chegou lá e falou, vai, sai daqui, desse lugar seguro e vai para Judá. O momento de passar na caverna é importante, mas o Senhor determina o tempo. É preciso sair desse lugar seguro, permitir que Deus quebre as suas seguranças. Para se tornar humilde, é preciso ser humilhado. E você vai aprender a perdoar quem te humilhou. Porque se você não perdoar, se torna uma pessoa amarga. Quando nós nos humilhamos, ser humilde, irmãos, não é alguém chegar para você e falar assim, olha o João como ele é humilde. Obrigado, eu sou mesmo. Isso é modéstia. Mas não é ser humilde. Ser humilhado é você ser espizinhado. E as pessoas chegam para você e falam assim, olha João, como que as pessoas estão te humilhando? Você não está vendo? E eu falo, sim, eu estou vendo. Mas deixa elas me humilharem. Deixa elas me humilharem, porque isso vai fazer com que eu seja humilde lá na frente. João, eles estão acabando com a sua vida, eles estão te humilhando. Deixa eles humilharem. Não vai ser eu que vou falar com eles. Para, eu estou cansado de ser humilhado. Não vai ser eu. Irmãos, se a gente não, quando formos humilhados, nos tornarmos humildes e aprendermos a perdoar as pessoas. O Jaime, hoje de manhã, no finalzinho da aula dele, ele estava falando sobre a questão da uva, quando ela é pisada, para que possa produzir suco de uva e o vinho. E ele até falou que ele tem nojo, né, Jaime? A forma com que as pessoas... Mas, quando as pessoas pisam a uva, e ela fica lá dentro daquele tonel lá, eu não sei se vocês já observaram, já perceberam, as pessoas, elas se seguram em algo, no teto, uma corda ou alguma coisa assim, ou então, elas se seguram na lateral do tonel, porque elas não podem pisar as uvas com muita força. Porque se elas pisam a uva com muita força, elas pisam também a sementinha da uva. E aí ela estraga todo aquele caldo que vai sair das uvas, que vai se tornar um suco de uva ou vinho. A semente, aquela semente pequenininha, ela estraga todo o trabalho desses homens. Então a uva, quando ela é pisada, ela tem que ser pisada com cuidado também. Não pode ser assim. E algumas pessoas, elas não aceitam quando elas passam por esse momento da caverna de Adulão. Elas se tornam amargas, porque elas também pisam as sementes e se tornam amargas. E aí todo vinho, todo suco se torna ruim. Tem aquele amargor. Você não consegue sentir somente o gosto da uva, mas tem também o amargor daquela uva pequenininha. Irmãos, eu quero te convidar hoje a se permitir passar pela caverna de Adulão. A caverna de Adulão é uma bênção. Você vai ser humilhado. Você vai passar por tristeza e dor. Você vai ter feridas. E vai ter um momento que você vai ter que sair dessa caverna. Um momento que Deus diz: saia dessa caverna e venha ser uma bênção. Seja um canal,
seja um instrumento na vida de pessoas. Seja humilde, assim como também Davi, ele aprendeu a ser humilde. Que Deus abençoe essa parcela da igreja de Cristo aqui no Alípio de Melo, para que sejamos pessoas que possam ter a capacidade de entrar na caverna de Adulão e sair delas cheio de bênçãos. Que Deus nos abençoe.